Em 2000, a Big Chair Productions, que era uma empresa de produção comercial e uma agência de publicidade, foi contratada pela Marvel para criar um curta de 5 minutos intitulado Year of Spider-Man, com o objetivo de gerar expectativa entre os investidores para o primeiro filme do Homem-Aranha, sim, aquele do Sam Raimi com o Tobey Maguire, que seria lançado pela Sony Pictures. Após décadas de tentativas e negociações com diversos estúdios, a Sony adquiriu os direitos de filme e TV do personagem em 1999, e com o desenvolvimento do filme acelerado, a previsão de lançamento foi estabelecida para 2001, mas a estreia aconteceu finalmente em 3 de maio de 2002. O Year of Spider-Man era um curta que utilizava uma combinação de filmagens originais ao vivo, imagens estáticas, gráficos e animações, e apresentava uma série de cenas estilizadas do Homem-Aranha usando seus poderes, além de mostrar momentos que sugerem como ele obteve suas habilidades. O curta foi exibido de maneira privada em um teatro exclusivo, chegou a receber alguns prêmios, mas ele nunca foi mostrado ao público em geral. O que restava dele eram apenas algumas imagens de arquivo. Mas em 12 de outubro de 2024, um usuário identificado como FudgePudger fez o upload do filme completo no YouTube, e a partir disso, ele finalmente se tornou acessível ao público. A história das Backrooms é um mistério da internet sobre um reino extradimensional que lembra um purgatório, onde uma pessoa pode ficar presa para sempre. O local é um edifício de escritórios infinito, sem móveis, com carpete úmido, iluminação intensa e papel de parede estranho, todos com uma tonalidade amarelada que gera uma sensação de desconforto. Quando essa história começou a circular na internet, houve várias tentativas frustradas de descobrir a origem dessa imagem associada aos Backrooms. Ao longo do tempo, diversas pistas falsas surgiram, como um site de armazenamento de imagens que tinha fotos de uma sala amarelada, além de trabalhos de um fotógrafo que mais tarde desmentiu qualquer relação com essa história, mas em maio de 2024, um usuário do Twitter revelou que a imagem foi rastreada em um blog de 2002. Em 29 de maio, o servidor Discord Virtual World encontrou a imagem original no Wayback Machine, proveniente de um post de 2003 sobre a reforma de um prédio para o Hobbitown USA Racing Team, resolvendo assim o mistério. Essa é uma versão bem resumida da história, afinal nós temos muitos tópicos para abordar ainda. Se quiserem, eu posso trazer um dia uma versão mais completa e comentar mais sobre os espaços liminares, mas mesmo que tenha sido de maneira rápida e superficial, eu não poderia deixar esse caso de fora dessa retrospectiva. Em janeiro de 2020, o usuário do Reddit chamado Tonsta postou em vários subreddits um pedido de ajuda para identificar as celebridades ilustradas em um conjunto de cortinas com desenhos no estilo pop art de 8 famosos. 7 das celebridades foram identificadas durante a busca, mas a celebridade número 6 permaneceu um mistério. Essa busca se tornou intensa e continuou até o dia 8 de setembro de 2024. Nessa ocasião, a comunidade conseguiu criar uma versão mais realista da foto, e isso permitiu uma pesquisa por meio de um mecanismo de busca que reconhece rostos. A partir daí, o usuário Indigo Room conseguiu descobrir que a imagem era da modelo espanhola Letícia Sardá, e que a foto foi tirada por Leandré Escandel para a edição número 162 da revista Woman. O usuário que iniciou essa busca revela que as cortinas foram compradas em 2008 em uma loja local na Finlândia, e a busca pela identidade da celebridade número 6 envolveu a criação do subreddit Celebrity Number 6, que gerou muitos debates, discordâncias, teorias e atraiu muita gente. Aliás, a Letícia Sardá também concedeu uma entrevista para a revista Vanity Fair em 9 de setembro de 2024, e lá ela revelou que não fazia ideia que tantas pessoas estavam buscando por sua foto. O Copland's Herobrine Stream foi uma transmissão ao vivo de Minecraft realizada por Copland, um streamer bem popular desse nicho de Minecraft, em 30 de agosto de 2010.
Durante o evento, Copeland fingiu encontrar o Herobrine, uma figura mítica do jogo originada de uma lenda urbana que circulava no 4chan. Segundo a lenda, Herobrine era uma entidade misteriosa com olhos brilhantes que assombrava os jogadores. Copeland encenou o encontro manipulando uma imagem de Herobrine e colocando-a em um quadro em uma construção do seu mundo ali dentro do Minecraft. Ele evitou mostrar o local do quadro por horas, criando aquele suspense todo. Quando ele finalmente entrou na sala, ele encontrou, entre aspas, o Herobrine e teve uma reação super dramática. Ele começou a gritar e acabou interrompendo a transmissão. Posteriormente, o Copeland postou um link no fórum de Minecraft pedindo aos fãs para que eles pulassem para os últimos 2 minutos da live, e isso acabou viralizando e ajudou a solidificar a lenda do Herobrine. Apesar de admitir mais tarde que a transmissão foi uma pura encenação, o evento se tornou um marco na cultura do Minecraft. Por anos, a gravação original estava perdida. Apenas algumas capturas de tela haviam sobrevivido. Em 2024, um usuário do YouTube revelou que havia baixado a transmissão completa logo após o evento, sem nem fazer ideia de sua importância. A gravação foi finalmente publicada no YouTube e encerrou uma busca de quase 14 anos. A Máquina de Quadrinhos da Turma da Mônica foi um site lançado em 9 de setembro de 2009 pela MSP e pela Lector.com, permitindo que os usuários criassem quadrinhos personalizados com personagens da Turma da Mônica. O site foi descontinuado em 19 de abril de 2013 após polêmicas e problemas de segurança. Em 2024, o usuário Quaishi Animate encontrou o CD-ROM do jogo e conseguiu disponibilizá-lo no Internet Archive, recuperando a máquina de quadrinhos e disponibilizando para o público novamente. Falei com mais detalhes sobre esse e outros casos semelhantes no meu vídeo sobre Lost Medias e projetos cancelados da Turma da Mônica. Agora vamos relembrar de alguns casos de Lost Waves que eu já abordei aqui no canal, então eu não vou me aprofundar tanto nesses tópicos. Subways of Your Mind, anteriormente conhecida como Like the Wind, ou a música mais misteriosa da internet, também foi um caso solucionado em 2024. A canção criada pela banda alemã Fax, que participou de um concurso de talentos e possuía diversas influências de synth pop, foi identificada no segundo semestre deste ano, e de fato foi um dos grandes marcos de 2024. Aqui no canal tem um vídeo exclusivo que cobre todo o acontecido, lá eu conto essa história em detalhes, e se você ainda não viu, vale a pena dar uma olhada para conferir depois. Foi um dos meus vídeos mais assistidos do ano. Outro caso que também chamou muito a atenção, e que também ganhou um vídeo aqui no canal, é o de Ulterior Motives, também conhecida como Everyone Knows That, uma música que passou por uma extensa busca na internet após seu trecho ter sido disponibilizado em 2021 e que finalmente foi encontrada em 2024. Quem não se lembra dessa imagem amaldiçoada do rádio rosa nesse ambiente meio suspeito? O mais engraçado dessa história é que ela foi identificada como parte da trilha sonora de um filme adulto de 1986 e atribuída aos compositores canadenses Christopher Steinbolt e Philip Adrian Wolff. E esse caso pegou todo mundo de surpresa por sua natureza peculiar, pois a pessoa que iniciou essa busca aparentemente ficou envergonhada de dar mais detalhes na época, pois provavelmente era setembro, né? Vai se saber. E para finalizar essas menções, não podemos esquecer de Dreams Forever, também conhecida como La Canción de Alicia. Aqui estamos falando de outro caso que era considerado muito difícil de ser solucionado e que pegou todo mundo de surpresa esse ano. Em resumo, um usuário do Facebook chamado Ditomate Triste publicou um pequeno fragmento da música em um grupo e perguntou se alguém sabia o nome da canção. O trecho tinha 1 minuto e 4 segundos e consistia em uma gravação com qualidade ruim, acompanhada de um vídeo editado com cenas do filme Alice no País das Maravilhas. Posteriormente, a canção foi publicada em outros locais da internet e a busca começou a se solidificar. A pesquisa foi intensa, engajou muita gente,
até que o mistério foi finalmente resolvido em 16 de maio de 2024, quando a versão completa da música foi encontrada por jmike_324 em uma postagem no Facebook de 2018. A partir daí, descobrimos que a banda responsável pela canção se chama Bad Influence e que a música, que antes era conhecida como La Canción de Alicia, na verdade se chama Dreams Forever. A Turma da Lata foi uma série animada baseada nos cards colecionáveis Gangue do Lixo, exibida no Brasil em 1998 pela Rede Globo no programa Angel Mix, apresentado por Angélica. A produção do desenho começou em 1987, mas ele nunca foi ao ar nos Estados Unidos devido a várias controvérsias. A série foi originalmente programada para estrear em 1988 na CBS, mas ela foi proibida após protestos de organizações que alegavam que o desenho ridicularizava a deficiência dos personagens. Apesar disso, a animação foi transmitida em outros países, como Espanha, Itália, França, Alemanha, Reino Unido e aqui no Brasil. Antes de 2024, o único registro disponível online da série era uma chamada exibida no intervalo do filme Xuxa e os Trapalhões em O Mistério de Robin Hood durante a sessão da tarde, postada por Igor Vieira no YouTube em 1998. No dia 20 de agosto de 2024, Adriano Ulian, dono do extinto canal Mundo dos Desenhos, publicou um compilado com desenhos transmitidos na Globo e no SBT, incluindo um trecho do 7º episódio de A Turma da Lata. Porém, apenas metade do episódio, com o segmento Super Feio, que era uma paródia de Superman, foi de fato exibido na Globo. Infelizmente, o canal do Adriano foi removido do YouTube por violação de direitos autorais em setembro de 2024. Mas o vídeo com o fragmento raro da dublagem de A Turma da Lata foi repostado por outros canais como o Central Cartoon e o Lucas DB Oficial. O vídeo Dr. Dre Hates Fans, publicado no YouTube em 10 de janeiro de 2011 por The Genius Machine, gerou algumas reações negativas e foi amplamente ignorado até ser redescoberto em 2013, quando ganhou atenção em alguns fóruns do Reddit e se espalhou como um meme em sites e comunidades de hip hop. O vídeo de 1 minuto e 38 segundos mostra uma interação desconfortável entre Dr. Dre e um fã, seguida por um trecho de um filme francês e uma mensagem perturbadora sobre Lisa Finkel. O vídeo termina com a promoção de um livro fictício de Charles Arnes, que deixava uma dúvida se o livro realmente foi lançado ou não. Era uma parada totalmente aleatória. Em 2021, o The Genius Machine removeu o vídeo alegando instruções de forças maiores, mas em maio de 2023, uma versão reduzida foi carregada no fórum KTT2, embora essa também tenha sido apagada posteriormente. Em 16 de abril de 2024, o youtuber Andrew YouTube restaurou o vídeo completo, publicou na internet e hoje ele finalmente é considerado uma lost media encontrada. A versão beta de Hotel Mario de 23 de novembro de 1993 foi descoberta em 2024, sendo um protótipo do jogo lançado para o Philips CDI. O arquivo foi compartilhado por Bikerspace e lançado em 10 de março de 2024 a partir de um CDR. Esse protótipo contém algumas diferenças notáveis em relação à versão final do jogo, como um tutorial acessível diretamente da tela inicial, com narração de um membro da equipe de desenvolvimento, algo que foi removido e substituído pelo manual de instruções na versão oficial. Além disso, as cutscenes do protótipo não possuem música de fundo, e a narração de quando Mario lê a carta do Bowser também é diferente. Crash Landed, também conhecido como I Am Crash Bandicoot, foi um jogo cancelado que estava em desenvolvimento para PlayStation 3, Nintendo Wii, Xbox 360 e Nintendo DS. A versão para PS3, Wii e Xbox estava sendo desenvolvida pela Radical Entertainment, enquanto a versão para DS ficaria a cargo da Renegade Kid. O projeto começou em 2009, mas foi cancelado quando a Activision demitiu toda a equipe de desenvolvimento e a
Radical Entertainment passou a trabalhar em Prototype 2, e em paralelo, a versão de DS da Renegade Kid também acabou sendo cancelada. O enredo de Crash Landed mostraria Crash tendo que resgatar seus companheiros Bandicoot, que, ao contrário dele, não haviam sido evoluídos por experimentos científicos e ainda eram criaturas indefesas. Embora o jogo tenha sido cancelado antes de qualquer anúncio oficial, algumas imagens conceituais e vídeos vazaram na internet. Também foi vazada uma versão demo da adaptação de DS, desenvolvida pela Renegade Kid. No entanto, não há registros de gameplays completos ou de uma versão final do jogo para PS3, Wii e Xbox 360. É um avanço que talvez seja pequeno, mas que vale a pena ser comentado. Just a Game, também conhecida como Here I Stand All Alone Again, é uma música de rock alternativo lançado pela banda Change the Wind em 1988. Inicialmente compartilhada em 2018 por um usuário do What's That Song, a canção só se tornou popular entre 2023 e 2024 após ser postada no YouTube por Alon Zup, alcançando mais de 600 mil visualizações. Criada para uma campanha beneficente da organização alemã, a faixa cantada por Mario Lerner, Regina Simon e Carly Meyer. Não se sabe como o usuário Gabor72 obteve essa gravação, mas ele foi o pontapé inicial de toda essa história. Em dezembro de 2023, um fórum no Reddit foi criado para investigar a música, mas em maio de 2024, o Gabor que havia disponibilizado a música acabou falecendo e colocou novos contornos nessa história. Sua filha, Dorca, revelou que a música pode ter vindo de uma rádio italiana ou húngara, já que o Gabor aparentemente era muito fã de músicas dessas nacionalidades. Em 30 de junho de 2024, Dorca encontrou a versão completa, e um registro de copyright revelou que Christoph Bachmeier e sua banda Change the Wind eram os criadores oficiais da música. Brighter Days, anteriormente conhecida como Back to Bed, é uma música da banda norueguesa Jon Snow. A busca por essa música começou em 29 de abril de 2011, quando um usuário chamado Dakiva postou um trecho de 30 segundos no site What's That Song, mencionando que a música foi gravada a partir da estação de rádio iRock da Filadélfia que operou entre 2006 e 2010. Em março de 2014, um usuário do Reddit chamado Steven The Sleeve encontrou uma playlist com muitas músicas da rádio iRock, mas até aquele momento nenhuma faixa coincidia com a Lost Wave. A busca só foi finalmente resolvida em 20 de maio de 2024, quando Belfort 20 descobriu a música completa em uma outra playlist da rádio iRock no SoundCloud. A faixa, agora identificada como Brighter Days, foi confirmada como sendo de uma banda chamada Jon Snow, e a descoberta foi celebrada pela comunidade, que pôde encerrar esse mistério de mais de 13 anos. Vocês se lembram do filme O Segredo dos Animais, do Otis, do MC Ratão, do É uma Fazenda de Boi, tem que ter boi lá fora? Se sim, talvez vocês se lembram que o filme também rendeu um spin-off no formato de série que foi transmitido entre 2007 e 2011, mais ou menos por aí. A questão interessante aqui é que muito antes de se tornar uma série completa, ou até mesmo um filme,
O conceito de O Segredo dos Animais passou por uma fase de testes por meio de um pitch criado em 1999. O curto teste, intitulado The Barnyard, foi produzido pela DNA Productions, e embora o pitch tenha sido criado com a intenção de vender a ideia de uma série animada, o material nunca foi oficialmente lançado. No entanto, uma pequena quantidade de imagens foi compartilhada no teaser trailer do filme de 2005, e alguns screenshots também foram encontrados em um backup arquivado do site da própria DNA. O material foi mantido em grande parte inacessível até que em 20 de dezembro de 2002, o usuário do YouTube chamado BuildShip encontrou mais trechos desse pitch que haviam sido retirados do DVD de Behind the Scenes do filme Segredo dos Animais. Finalmente, em 20 de janeiro de 2024, o usuário LiveDJ-Rock fez o upload do conteúdo completo no YouTube. O material havia sido obtido a partir de uma fita VHS que estava à venda no eBay, o que permitiu que a versão integral do teste fosse compartilhada com o público e concluiu de vez esse caso de Lost Media. Cocoricó na França foi uma série de episódios do Cocoricó produzidos em 2010 e exibidos no início de 2011. A série consistia em 20 curtas de 2 minutos e um especial de estreia de 18 minutos. Os curtas foram disponibilizados no canal oficial do Cocoricó no YouTube em 30 de janeiro de 2013, mas foram removidos em junho de 2020. Em julho de 2024, os administradores da Lost Media Brasil, Alex e VMLC, receberam cópias inéditas do conteúdo por meio de um colecionador anônimo. O especial de 18 minutos foi publicado no canal Turma do Cocoricó, enquanto os demais curtas foram disponibilizados no Internet Archive. Ainda no mesmo universo, Cocoricó Especial Musical Campos do Jordão foi um especial exibido em 2004, onde os personagens do Cocoricó realizavam uma apresentação em Campos do Jordão. O especial foi gravado em 11 de julho de 2004 e exibido em 24 de julho, mas ele não teve reprises, e isso fez com que esse material se tornasse raro por muitos anos. Em 25 de junho de 2024, os administradores da Lost Media Brasil receberam uma gravação inédita do especial, que foi originada de um colecionador anônimo, e a partir disso, o especial foi então disponibilizado ao público. Além disso, o episódio de estreia do Cocoricó, que não era reprisado desde 1997 e que nunca teve gravações completas encontradas, também foi recuperado em uma gravação de um colecionador anônimo. Este episódio, que era conhecido apenas por trechos em documentários e entrevistas, agora está disponível graças a essa descoberta. Tudo isso foi bastante comentado lá no servidor do Discord da Lost Media Brasil, então se vocês não fazem parte ainda e gostam desse universo de Lost Media brasileira, eu recomendo que entrem, pois é lá que as principais buscas e novidades acontecem. A música Waste My Time foi um mistério musical por muitos anos. Quando foi publicada pela primeira vez no site What's That Song em 4 de novembro de 2013, um usuário chamado Morbach postou um trecho da canção que havia sido gravado a partir de uma estação de rádio em Minsk, na Bielorrússia. Apesar de despertar interesse, ninguém sabia quem eram os responsáveis pela música e nem o seu título correto, o que a transformou em um enigma no mundo das Lost Waves. Durante anos, várias tentativas de identificação foram feitas, mas todas sem sucesso. Muitos usuários de sites como o próprio What's That Song e fóruns relacionados ao mistério se envolveram nessa busca intensa, mas a música permaneceu sem nome e sem autoria por muitos anos. A busca chegou a se expandir por países da Europa Oriental como Rússia, Ucrânia, Letônia e Lituânia, com fãs e investigadores tentando resolver esse mistério, mas sem conseguir muitas pistas claras.
Foi então que, finalmente, em maio de 2024, a investigação teve um avanço significativo. Um usuário do Reddit chamado Tezilantro_Slumber decidiu se aprofundar nessa pesquisa, examinando a cena do rock na Bielorrússia e entrando em contato com diversas bandas da região. Depois de muitas tentativas, Tezilantro conseguiu se comunicar com o baixista da banda Pompeia, que lembrou de uma banda chamada The Burns que havia tocado uma música similar a essa. A partir dessa pista, o mistério começou a ser desvendado. A música, que até então era conhecida apenas como Waste My Time, foi identificada como Avil ou Avail, eu não sei exatamente como se pronuncia, dessa banda russa chamada The Burns. A descoberta foi bastante comemorada por todos os envolvidos nessa busca, que puderam finalmente encerrar mais um caso de Lost Wave. Jeopardy é um renomado game show americano criado por Merv Griffin que seguiu um formato e as regras da versão original de 1964. Com mais de 9.000 episódios ao longo de 40 temporadas, o programa se consolidou como um dos mais icônicos da televisão dos Estados Unidos. Ao longo de sua trajetória, o show teve várias edições especiais, como torneio de jovens, semanas de celebridades e eventos para crianças. Entre essas edições especiais, podemos destacar a Holiday Kids Week, realizada de 6 a 10 de janeiro de 2003, onde crianças de 10 a 12 anos participaram como competidoras. As categorias dessa semana costumavam abordar temas da cultura pop infantil, como videogames, celebridades e desenhos animados. Um dos episódios mais marcantes foi o episódio 4229, transmitido em 9 de janeiro daquele ano, que contava com uma prova que incluía uma categoria focada nas franquias da Nickelodeon, como as pistas de Blue, Rugrats e Rocket Power. Mas além desses desenhos que eram sim bem populares, o episódio se destacou especialmente por incluir uma pista que envolvia o Bob Esponja. Este segmento, que aparecia o Bob Esponja em uma animação personalizada, gerou bastante interesse dos fãs. Mas com o tempo, esse segmento do Bob Esponja acabou se tornando uma mídia perdida, sendo constantemente comentada nos Estados Unidos por conta das memórias dos espectadores. Foi apenas em 5 de julho de 2024 que o usuário Sam Bonzi do Internet Archive fez o upload do episódio completo do programa no site. Neste material, além de contar com todas as provas, também apresentava todo o segmento do Bob Esponja, incluindo a animação e sua dublagem que foi tanto comentada, resolvendo um mistério que havia perdurado por mais de uma década. Breakdown dos Walls é uma música lançada em 1984 pela banda Dolce Vita como parte de seu único EP homônimo. A canção foi identificada após um longo processo de busca e especulação que durou cerca de 11 meses, começando em julho de 2023. Inicialmente, a faixa era conhecida como Uptown People devido a uma publicação utilizada na plataforma What's That Song, onde a música foi postada em 2 de julho daquele mesmo ano por um usuário chamado New York 80s Tapes. Este usuário descreveu a faixa como pertencente aos gêneros soul, funk e rap e revelou que a música havia sido gravada a partir de uma estação de rádio de Nova York no início dos anos 80. Após o primeiro upload, em novembro de 2023, um outro usuário da plataforma encontrou um trecho um pouco mais longo da música e o compartilhou via Vocaroo. Isso ajudou a avançar a busca pela identificação da canção, embora ainda não fosse o suficiente para confirmar sua origem. A identificação definitiva só veio em maio de 2024, quando o usuário do Reddit, conhecido como Trypork, reconheceu a música em um vídeo que apresentava o upload completo de um EP da banda no canal Obscure Alternatives no YouTube. Paper Mario Sticker Star é um jogo de ação e aventura no estilo RPG, desenvolvido pela Intelligent Systems e publicado pela Nintendo para o 3DS.
Ele é o quarto título da série Paper Mario, lançado inicialmente na América do Norte em novembro de 2012 e no Japão em dezembro daquele mesmo ano. O jogo gerou controvérsias após seu lançamento devido à qualidade de sua jogabilidade e alguns outros fatores, além de não ter sido tão apreciado por muitos fãs da franquia Paper Mario, tornando-se conhecido como uma das edições mais criticadas da série. O primeiro trailer pré-lançamento do jogo foi exibido durante a E3 2010, evento em que a Nintendo apresentou a versão inicial do título para o público. Esse trailer foi exibido em um console 3DS e foi gravado pela Nintendo World Report. No entanto, a gravação não pôde ser vista em sua totalidade, pois ela foi feita em uma distância considerável do console, resultando em um vídeo com apenas 14 segundos de duração. O jogo mostrado no trailer era uma versão pré-lançamento, o que significa que ele tinha alguns aspectos diferentes da versão final do jogo. O único material relacionado ao trailer que estava disponível online era um vídeo gravado e postado no site da Nintendo World Report, além de 10 capturas de tela. Embora o áudio completo do trailer existisse, a expectativa era que o trailer completo, com imagens, também estivesse disponível online. E após muita procura, o trailer completo foi finalmente encontrado em 2024. Quando os youtubers Mario Nova e Maxi Bash publicaram online após conseguirem recuperá-lo de um sistema demo do 3DS, resolvendo um mistério que perdurava desde 2010. Into Paradise foi uma música misteriosa que permaneceu sem identificação por anos. Inicialmente conhecida por nomes como Tension Rising in the Air ou apenas Tension, ela foi postada no What's That Song em 1º de novembro de 2006 por um usuário chamado Lorraine com um trecho de 15 segundos. A música foi descrita como clássica, mas ninguém sabia sua origem ou nome correto. O mistério durou até 2022, quando um usuário sugeriu que a música tinha sido utilizada em um comercial da BMW de 1996, mas a sua postagem não gerou muita atenção. Em 22 de julho de 2024, um usuário encontrou um vídeo de 1996 chamado BMW Z3 Roadster Warbang 1996, que contava com um trecho mais longo da música. Então aquele usuário que revelou que a música havia sido tocada em um comercial da BMW, de fato tinha razão. Pouco tempo depois, um outro usuário descobriu que a mesma música estava em um filme alemão de 1990, e isso ajudou a confirmar a sua origem. Finalmente, a identidade da música foi revelada por meio da página do IMDb do filme e dos registros de copyright, que confirmaram que a faixa se chamava Into Paradise, que foi composta por Michael Huffman e que contou com Martin Nethercutt como vocalista. O Flow talvez seja o podcast mais conhecido do Brasil. Fundado em 2018 por Monark e Igor 3K, o programa se tornou conhecido por suas entrevistas com uma vasta gama de convidados, incluindo políticos, influenciadores digitais e celebridades. Ao longo de sua trajetória, o Flow Podcast construiu uma grande base de fãs e se destacou pela abordagem descontraída e informal das entrevistas. No entanto, o podcast também esteve envolvido em várias polêmicas, sendo a mais marcante uma que ocorreu em fevereiro de 2022, envolvendo uma declaração de Monark durante um episódio com os deputados federais Kim Kataguiri e Tabata Amaral. Eu não quero citar o que o Monark comentou no episódio, pois isso pode colocar o meu vídeo na mira do algoritmo, mas eu acredito que todo mundo conheça essa história e, se não for o seu caso, é algo muito fácil de descobrir, então eu não vou focar tanto no que foi dito, pois esse nem é o ponto mais importante nesse contexto de Lost Media. A questão é que, a partir dessa polêmica, o Flow Podcast começou a remover algumas de suas transmissões ao vivo do seu canal no YouTube, levando a uma espécie de perda de algumas edições que ficaram inacessíveis por um tempo, já que muitos convidados solicitaram a remoção. Ao longo dos anos, muitos fãs do programa começaram a procurar as transmissões removidas para republicá-las em outros meios. A lista de transmissões que foram removidas e que foram encontradas posteriormente é muito
muito extensa. Vocês podem até conferir em detalhes na wiki da Lost Media Brasil, mas o ponto mais importante é que alguns desses programas também foram encontrados em 2024. Em 15 de dezembro de 1966, a morte de Walt Disney chocou o mundo inteiro. No dia seguinte, a TV Paranaense, atualmente conhecida como NSC, criou uma vinheta com o Pato Donald chorando em lamento pela morte de seu criador. Infelizmente, as imagens originais dessa vinheta foram perdidas com o tempo, e o que era conhecido até então foi apenas uma simulação dessa animação. Em uma entrevista de 1996 no programa Video Show, foi revelado que a vinheta não era uma animação tradicional, mas sim um boneco do personagem Pato Donald, e esse boneco foi mostrado de maneira rápida durante essa entrevista. E para entender o contexto, a gente precisa falar sobre Osni Bermudes, um pioneiro da televisão no Paraná que foi responsável pela criação das traquitanas, engenhocas que se tornaram muito populares na TV local durante a década de 60. Essas engenhocas eram pequenas máquinas que transmitiam mensagens simples para o público, geralmente relacionadas a datas comemorativas ou a eventos importantes. Seu filho, chamado Gil Bermudes, possui uma conta no Facebook onde compartilha alguns dos trabalhos feitos por seu pai, que de fato fazia um trabalho sensacional. Então, entre essas várias traquitanas criadas por Osni, uma delas era de fato essa vinheta do Pato Donald chorando, que realmente foi exibida em 1966 em homenagem ao Walt Disney, que havia acabado de falecer. A vinheta se tornou uma Lost Media, mas até esse ano não havia tantas informações concretas sobre o assunto. Até que no final de 2024, um trecho do vídeo original foi encontrado na conta de Gil Bermudes. Esse trecho ajudou a esclarecer a origem da vinheta e nos deu uma noção muito melhor do material. Eu confesso que esse é um dos casos de mídia perdida obscura que eu considero mais interessantes do Brasil, e eu fiquei bem feliz quando eu descobri que teve um avanço nesse último ano. A música Bravely, anteriormente conhecida como Try to Smile Again e inicialmente chamada de I Can Make You Smile, foi gravada por Beat Boy em 1992, mas até descobrirem a autoria e o nome da música, ela permaneceu sem identificação por muitos anos. A primeira postagem da canção ocorreu em agosto de 2004, com um trecho de 30 segundos, e ao longo dos anos a comunidade tentou identificar a faixa, fez várias pesquisas, mas todas sem sucesso. A situação começou a mudar em 2024, quando um usuário chamado Oscar postou uma versão mais longa da música no YouTube, gravada em uma estação de rádio da Estônia lá nos anos 90. Em 25 de fevereiro de 2024, um usuário do Reddit descobriu o canal do YouTube chamado Mark Ingenuous, que continha jingles e faixas bem interessantes, e entre esses vídeos também incluía essa música misteriosa. Ao entrar em contato com o Martin, ele confirmou que a música era provavelmente de uma produção inicial de sua banda chamada Beat Boy. E no dia seguinte, em 26 de fevereiro de 2024, a música foi oficialmente identificada como Bravely. E em 27 de fevereiro, o mistério foi finalmente resolvido quando o usuário Mystic65 encontrou a versão completa da música na rede SoulSeek, confirmando a identidade da faixa, que ficou perdida por quase 20 anos. Andy Warhol, o icônico artista pop americano, experimentou a criação de imagens de pop art utilizando um computador Commodore Amiga 1000, um equipamento que lhe foi dado pela Commodore International em 1985, quando ele se tornou embaixador da marca. Este computador fazia parte da primeira linha da família Amiga, e no lançamento do produto,
o Worrell foi convidado para demonstrá-lo ao vivo, criando um retrato da cantora Debbie Harry da banda Blondie, utilizando a câmera digital e o software de pintura do Amiga. Essa demonstração foi feita em 23 de julho de 1985 no Lincoln Center em Nova York e se tornou a obra mais conhecida daquele período. Ao longo do tempo, Andy Worrell criou diversas outras imagens digitais com o Amiga. No entanto, o único trabalho amplamente divulgado até a década de 2010 foi, de fato, o retrato de Debbie Harry. Andy Worrell sempre expressou o desejo de imprimir e divulgar outras obras digitais criadas com um Amiga, mas esses materiais nunca foram amplamente compartilhados com o público antes do início de projetos de recuperação das obras que começaram anos depois da sua morte. Após o falecimento do mesmo em 1987, o Amiga 1000 e os disquetes contendo as imagens digitais ficaram guardadas no Museu Andy Worrell em Pittsburgh, na Pensilvânia. As obras caíram no esquecimento por vários anos, até que em 2011 o artista Corey Arcangel iniciou um projeto de recuperação dessas imagens. Arcangel e os membros do clube de pesquisa trabalharam juntos para extrair os dados dos disquetes e do computador Amiga de Andy Worrell, e os resultados dessa recuperação foram divulgados ao público em 2014. O processo de resgate das obras digitais se tornou um marco no mundo da arte e da tecnologia, trazendo de volta ao conhecimento público imagens criadas pelo artista que haviam permanecido perdidas por décadas. No entanto, a história dessas obras não terminou em 2014. Em 2019, durante o lançamento de sua autobiografia, Debbie Harry revelou que possuía um disquete contendo uma das duas cópias digitais do retrato que Andy Worrell havia feito dela durante o evento de 1985. Na ocasião, ela não mencionou quem era o proprietário da segunda cópia. Em 2024, o ex-funcionário da Commodore, Jeff Bruitt, se apresentou como dono desse segundo disquete. Bruitt anunciou planos de vender o disquete, que contém 9 obras digitais de Andy Worrell, incluindo o retrato de Debbie Harry, seja por meio de uma venda tradicional ou como um NFT. Essa nova descoberta que ocorreu este ano trouxe à tona mais uma parte da história esquecida de Worrell e sua interação com a tecnologia emergente da época. E sim, eu deixei a descoberta que considero mais importante para a comunidade brasileira de Lost Media por último. Neste ano, tivemos avanços consideráveis na busca pelas edições do Boa Noite Brasil, onde Gilberto Barros falava sobre Yu-Gi-Oh! Com todo aquele sensacionalismo. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que estou envolvido nessa busca há alguns anos e que tem muitos conteúdos sobre o assunto aqui no canal. No início do ano, tivemos novas imagens estáticas. No final do ano, encontraram alguns trechos em vídeo do programa em um cantinho obscuro do YouTube, e isso mexeu bastante com a comunidade. Mas não faz muito tempo que eu publiquei um vídeo inteiro sobre essas atualizações aqui no canal. Quem não assistiu ainda pode conferir depois. Eu fiquei bem feliz com essa descoberta e digo mais. Eu vou finalizar este conteúdo dizendo que, bom, algo me diz que teremos novidades sobre essa Lost Media muito em breve, e são coisas bem empolgantes que vocês provavelmente nem estão esperando. Eu não posso falar mais do que isso, na verdade eu nem disse nada, mas eu nem vou gastar tanto tempo com esse tópico agora, pois eu sei que eu vou acabar retornando a este assunto muito em breve. E meu Deus do céu, eu estou exausto, a minha cabeça tá dando nó, e este vídeo foi de longe o que mais deu trabalho para fazer. Eu espero que tenham gostado, a ideia era fazer algo bem especial mesmo para finalizar este ano repleto de descobertas. Me pergunto se alguém conseguiu chegar até o final do vídeo. Se você é uma dessas pessoas, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou adorar saber disso. 2024 foi um ano excelente para o canal, ele cresceu muito, fiquei bem feliz com as conquistas, tudo o que eu fiz foi com muito carinho e eu quero que todos vocês estejam comigo em 2025, pois eu sinto que será um ano muito importante para este projeto. Eu vou ficando por aqui, mas volto em breve. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.